Galera, bom dia, né? Bom dia para vocês. Uma ótima quarta-feira, né, para todos nós, certo? Gente, por favor, abra aí na página 75, foi onde a gente parou. A gente falou sobre nazismo e fascismo na última aula, né? A gente complementou aí essa questão aqui do nazismo e do fascismo, né? A gente acabou aí falando um pouquinho sobre. Na verdade, a gente falou sobre o fascismo, né? A gente chegou a falar sobre o nazismo, certo? A gente falou sobre a propaganda nazista, né? Que foi muito utilizado por Hitler, essa questão da propaganda, de fazer propaganda, né? De aparecer como alguém que melhorou a situação do país. Getúlio Vargas também fez isso no Brasil, né, na década de 40, fazia muitas propagandas. A Voz do Brasil, que a gente conhece hoje, que se chamava A Hora do Brasil, ela também foi criada por Getúlio Vargas naquele período, né? É uma prática do nacionalismo exacerbado. Essa é uma prática deles, né, de fazer propagandas, de autopropaganda, né, para dizer que está tudo bem, né, convencer a população, apelar para a população para aderir às suas ideias. É o caso de Hitler, a questão do revanchismo que vai levar à Segunda Guerra Mundial, e a gente vai ver mais à frente, né? E uma diferença aí entre o nazismo e o fascismo, que a gente pode citar, é a questão aí da perseguição aos judeus, né? O fascismo na Itália não perseguia os judeus. O nazismo na Alemanha fazia essa perseguição a judeus e negros, né? A grande questão do fascismo era perseguir os partidos de esquerda, mas não tinha essa distinção de perseguir negros, perseguir judeus, né? Essa questão semita é justamente do nazismo, né? É uma característica peculiar do nazismo. Apesar de serem dois sistemas autoritários, totalitários, rigorosos, ditatoriais, né, que faziam as pessoas perderem seus direitos, eles tinham essa diferença, né, que o fascismo ele não perseguia por raça, por etnia por origem, né? Já o nazismo tinha essa concepção de perseguir negros, perseguir judeus principalmente, né? Foram várias milhares de mortes aí de judeus, que a gente chama de holocausto, né? Praticado aí por Hitler antes, durante e depois, e antes, durante, né? A Segunda Guerra Mundial. Isso foi muito comum lá na lá na lá na Alemanha. Beleza? Então vamos aí. A primeira questão está dizendo: com base no estudo deste capítulo, cite algumas características dos regimes autoritários e totalitários estabelecidos na Europa. Então coloca aí, ó. Autoritário. Bota aí, autoritário, dois pontos. Bota assim: forte intervenção do Estado na economia. Forte intervenção do Estado na economia e na política. Então, ó, o autoritário, dois pontos. Forte intervenção do Estado na economia e na política. Além do controle, ó, forte intervenção do Estado na economia e na política, vírgula, além do controle de todos os setores da vida da população. Ou seja, o governo autoritário, ele é um governo que está presente em todas as áreas, na economia, na política e no social. Então, ó, autoritário, dois pontos, forte intervenção do Estado na economia e na política, além do controle da vida de toda a população. Beleza? Agora, cadê? Totalitário, né? A gente viu autoritário aí, bota ponto, né? Aí bota totalitário, dois pontos. Bota. Também é um regime autoritário, porém com controle político e ideológico ininterrupto. Porém, com controle político e ideológico ininterrupto, né? Ou seja, também é um regime autoritário, porém com controle político e ideológico ininterrupto. E a militarização, certo? Então essa
Mas é praticamente a mesma coisa, até porque o sistema totalitário, ele também é um sistema autoritário, né? Então eles se confundem, na verdade, né? Mas o totalitário tem aquela questão de que a ideologia, ela não deixa de existir, ela está ali o tempo inteiro. O tempo inteiro você está falando daquela ideologia, né? A ideologia do nacionalismo e tal. Então, ele diz aqui o quê? Que, ó, exatamente, ó. Também é um regime autoritário, vírgula, porém com um controle político e ideológico ininterrupto, ou seja, o tempo inteiro eles estão usando a mesma ideologia, né? E além da militarização, beleza? Questão 2. Explique os fatores que contribuíram para a ascensão do autoritarismo no continente europeu. Coloca assim, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. A queda da Bolsa de Valores em Nova York em 1929. Beleza? Esse é o ponto principal. E outro ponto, e a militarização, né? Então, coloca assim, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929 e a militarização. Esses são dois pontos importantes. Ponto aí. Esses, gente, são dois pontos importantes para esse sistema autoritário. Primeiro, que esses caras vão usar a crise de 29 para dizer, ó, o sistema democrático não dá certo, a gente precisa de um sistema diferente. Então, por isso que eles vão colocar o autoritarismo. E o outro ponto é que eles estão se militarizando, ou seja, se armando para uma possível Segunda Guerra Mundial. Então, isso também faz com que esse sistema autoritário seja mais forte ainda. Então, são esses dois pontos, né? A quebra da Bolsa de Valores e a militarização. Certo? Coloca aí, vamos para o terceiro. Em 1922, os fascistas realizaram uma grande manifestação que ficou conhecida como a Marcha sobre Roma. Quais foram as consequências dessa marcha? Ó, vamos lá, né? A principal consequência dessa marcha vai ser o quê? Que, bota assim, ó. Cadê? O rei Vítor Emanuel III, nomeou Mussolini como primeiro-ministro. Essa é a grande consequência, gente. Então bota assim, o rei Vítor Emanuel III nomeou Mussolini como primeiro-ministro. Beleza? É aí, gente, que tudo vai começar, né? Que o sistema autoritário vai começar, que Mussolini vai passar a perseguir o parlamento, que Mussolini vai perseguir os partidos de esquerda, que vai formar o partido fascista, né? Na verdade já tinha formado, né? Então é a partir desse momento que começa todo o autoritarismo. Então essa é a questão. Qual foi a consequência dessa marcha? Essa marcha teve mais de 25 mil participantes, então chamou muita atenção a marcha sobre Roma. E a consequência disso é que o rei Vítor Emanuel III nomeia Mussolini como primeiro-ministro da Itália. Beleza? Quarta questão. Qual era a situação econômica da Alemanha no início da década de 20? Ela passava por uma grave crise econômica causada pelas dívidas de guerra, pelo Tratado de Versalhes e pela ocupação de regiões industrializadas no Ruhr, né? Ou seja, coloca aí, ó, a Alemanha passava por grave crise econômica, vírgula, gerada pelas dívidas de guerra e pelo Tratado de Versalhes, gerado pelas dívidas de guerra e pelo Tratado de Versalhes. Beleza? Então coloca até aí. Lembrem que o Tratado de Versalhes vai fazer com que a Alemanha perca pontos importantes, territórios importantes, a ocupação do Vale do Ruhr, que era um dos vales mais importantes aí, até hoje é um dos vales mais importantes na Alemanha, hoje ele é possessão da Alemanha, mas ele perdeu esse direito aí. Então, essa é a situação da Alemanha no início do século, né? Naquele lado, após a Primeira Guerra Mundial, grave crise econômica, né? Gerada aí principalmente pela assinatura do Tratado de Versalhes, ok? Quinta questão. Cite pelo menos 2 elementos que faziam parte do programa do político do Partido Nazista. Aqui. Eles pregavam direitos iguais para a Alemanha ao negociar com outras nações. Isso tinha sido perdido lá no Tratado de Versalhes, então coloca aí. Direitos iguais para a Alemanha negociar com outras nações. Vírgula, também outra questão aqui. A exclusão dos judeus da comunidade alemã.
Beleza? Esse é um ponto principal aí de Hitler, a exclusão dos judeus da comunidade alemã. Beleza? Então, direitos iguais para a Alemanha negociar com outras nações e a exclusão dos judeus da comunidade alemã. Ok? Sexta questão. O que foi o Holocausto? Bota assim. O Holocausto foi a prática de colocar judeus em campos de concentração. Judeus e minorias em campos de concentração. O Holocausto foi... o Holocausto ele foi a prática de colocar minorias, judeus e outras minorias em campos de concentração, causando um extermínio dessa galera. Causando o extermínio, ponto. Certo? Então, o Holocausto ele foi a prática de colocar judeus e outras minorias em campos de concentração e o extermínio né? Ponto. Beleza? Então essa é o Holocausto. O Holocausto, na verdade, é esse extermínio em grande massa, né, de judeus, de negros, de minorias ali. Beleza? Tranquilo? Então façam aí a atividade e mandem foto para mim que eu vou colocar como corrigida. Beleza?